Oi pessoal, então vamos lá continuar nossa aula sobre Python. Na última aula a gente viu as primeiras informações, instruções, como a gente chamar o interpretador, né? E agora, bom, eu queria mostrar para vocês o seguinte, uma coisa importante, né? Algumas das primeiras principais características que o Python tem, né? Primeira é justamente que o Python, né, ela é uma linguagem que... Opa, passei sem querer aqui. Ela é uma linguagem que não declara variável de maneira explícita. Como assim? Bom, lembra que até agora, né, conforme a gente vinha trabalhando, toda vez que eu ia declarar uma variável lá no meu Portugal, eu precisava, né, fazer algo como isso daqui. Né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aqui. O que eu precisava fazer? Né? Eu precisava escrever algo lá no Portugal, eu precisava escrever algo desse tipo, né? Inteiro x. Né? E aí então eu poderia fazer com que x recebesse um certo valor. Então nesse momento aqui, quando eu declarava o tipo da variável, né, o sistema operacional já sabe que precisa reservar um espaço na memória suficiente para guardar um valor numérico do tipo inteiro. Ok, qual é a diferença agora no contexto do Python? Bom, a diferença agora é justamente que a gente não precisa escrever o termo inteiro. Né? No inglês seria int, né? A maioria das linguagens de programação usa o termo int, que quer dizer inteiro, e aí a gente coloca qual é o nome da variável e depois você usa. Isso significa que em Python a única coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, ó, x igual a 2. Vamos lá, deixa eu fazer um exemplo aqui, né? Acho que vale a gente fazer um exemplo aqui, indo lá para o nosso interpretador direto, antes da gente trabalhar com uma interface de desenvolvimento, tá? Então vamos lá, voltando lá para o contexto, né? Vou chamar aqui o meu interpretador, Python, abriu aqui o meu interpretador, olha só, eu vou fazer x recebe 2, pronto, x recebe 2, tá vendo? Ele não deu erro, ele não falou que x não foi declarado, ele simplesmente falou nada, né? Ele processou, x recebe 2. Como que o Python faz isso? O Python faz isso da seguinte maneira, ele entende que se você atribuiu 2 para essa variável, ele automaticamente entende que, bom, esse cara está atribuindo 2, se ele está atribuindo 2, então ele precisa de uma variável. Existe x? Não, não existe x, então ele está precisando de uma variável nova que guarde esse número. Sendo esse número um número inteiro, então, portanto, eu vou guardar 2. É isso que ele faz, tá? Então, por exemplo, se eu coloco lá y recebe 5, né? Também, sem problema nenhum. Ele já pegou o número 5, ele verifica y existia? Não, y não existia. Então, deixa eu alocar a memória para esse y, e o que ele está atribuindo? Ele está atribuindo 5. Bom, se ele está atribuindo 5, então ele está precisando de uma variável do tipo inteiro. Ele reserva espaço na memória para um número inteiro, e ele aloca e guarda esse valor, no caso 5, dentro dessa variável. Se eu faço essa brincadeira aqui agora, ó, x mais y, quanto que resulta? 7. Por quê? X está guardando 2, olha lá, e y está guardando 5. Então, 2 e 5, 7. Então vocês vão perceber que, olha só, se eu faço, por exemplo, A recebe 2.3 e B recebe, sei lá, 3.3 também, ele não deu erro. Ele simplesmente entende que, poxa, esse cara está me dando dois valores reais, né, dois valores com precisão. Então ele precisa alocar uma variável de precisão, uma variável real. E aí, obviamente, se eu mandar somar, né, ou qualquer outra ação com essas duas variáveis, sendo elas do mesmo tipo, A e B são do mesmo tipo, a soma, por exemplo, ele vai executar. E se eu misturo inteiro com real? Olha lá, x mais A. Né? O que ele faz aqui? Isso aqui é uma propriedade que não tem mais no Python 3.0. Tá? Aqui ele converte o x que era inteiro, ele converte para inteiro, para real, desculpa. E aí automaticamente ele faz a operação, tá bom? Mas daqui a pouco a gente faz esse mesmo exercício na 3 e vocês vão ver que dá um furo lá, tá bom? Então, vocês percebam que declaração de variáveis, elas são
elas são bem mais fáceis, digamos assim, né? Por conta dessa característica, né, de você não precisar ficar preocupado em dizer qual é o tipo da variável, tá? Outra coisa que, né, que eu estou colocando é o segundo item aí, não é necessário o uso de ponto e vírgula ou um equivalente marcador de fim de comando. A grande maioria das linguagens de programação precisam disso, tá? De um marcador de fim de linha. Então, o C, por exemplo, exige ponto e vírgula, Java exige ponto e vírgula, o C, o C++. São várias linguagens que demandam isso. O Python não precisa. Você coloca um comando por linha e pronto, é suficiente, tá bom? Pessoal, e outro aspecto que é importante, né, a gente ter em mente aqui é a questão dos comentários, né? Então, para eu colocar uma marcação como um comentário, muitas outras linguagens usam uma marcação que não é a marcação que a gente usa no Python, que é esse símbolo de cerquilha, né? Eu conheço ele, mas antigamente nós chamávamos de cerquilha, e hoje muita gente chama de jogo da velha, né? E mais recentemente associaram com aquela funcionalidade das redes sociais de hashtag. Enfim, toda vez que a gente começa uma linha com essa marcação, aquela linha ela vai se transformar num comentário, né? Então, portanto, os comentários que a gente vier a fazer, igual lá no Portugal a gente colocava barra barra, lembra? E aqui agora a gente vai ter que substituir para cerquilha. E aí esses dois últimos comandos, esses dois últimos detalhes que eu coloco aí para vocês, são informações para a gente poder gerar os nossos arquivos, né? Então vamos partir agora para um exemplo aqui dentro de uma interface apropriada, né, para a gente poder escrever códigos. Bom, pessoal, existem vários ambientes de desenvolvimento, né? E eu não vou restringir vocês ou exigir, né, que vocês usem algum específico e tal, né? Basicamente, o que é importante é que vocês escolham um editor, né, de código que ajude vocês na escrita de código, tá bom? Então, existem muitos aí, tá bom? Dependendo do ambiente do sistema operacional, ele já vem com alguns, né? Então, eu atualmente, né, de um tempo para cá, eu uso o Visual, esse sistema aqui, né, que é o Visual Studio, que é um ambiente desenvolvido pela Microsoft e ele funciona em todos os sistemas operacionais. E ele, como ele tem uma infinidade de plugins que você adiciona nele, né, ele facilita bastante a escrita de código, tá bom? Então, ele ajuda, né, facilita bastante em várias ações. Então, fica a minha recomendação para quem quiser experimentar. Quem quiser experimentar outros, como o Atom, né, dentro do Linux tem o Kate, né, no Windows apenas que por padrão não vem nenhum editor assim para codificação, então você acaba tendo que instalar. Então fica a minha sugestão para vocês usarem o Visual Studio, tá? Então nesse momento, né, então vocês obviamente vão ter que instalar na máquina de vocês o interpretador Python, né, na versão 3, e um editor de texto que facilite a escrita de código. Então, quando vocês abrirem o editor de texto, né, vocês vão gravar, dar o comando para gravar um arquivo, né? E aí, na hora que vocês forem gravar o arquivo, é importante que vocês coloquem dessa forma aqui, né? Um nome .py. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Justamente para que o sistema saiba que é um arquivo que tem código em Python. Então, aqui eu chamei de exemplo, né, .py, tá bom? Aí aqui vamos lá, vamos começar a simular exatamente como a gente fazia lá nas aulas usando Portugal, né? Então, por exemplo, lá, ó, abri meu comentário, FMT, ciência da computação. Vamos, por enquanto, vamos evitar o uso de qualquer tipo de acentuação, tá bom? Por conta dessas... mais tarde a gente trata essas questões relacionadas com codificação de caracteres, que é um aspecto um pouquinho chatinho, né? Que a gente tem que estar atento, obviamente, quando estiver desenvolvendo nossos sistemas mais profissionais. E aí existe todo um padrão, né, para a gente poder garantir o uso adequado de codificação e você poder, inclusive, rodar em sistemas operacionais de língua diferente da que você está usando, tá bom?
Então, por enquanto, eu só vou sugerir vocês que não se preocupem com isso, tá? Não se preocupem, claro, não usando nenhum tipo de acentuação, tá bem? Então, programação de computadores, né? Professor Ivairton. E aí aqui, exemplo inicial de programa em Python. Bom, primeiro momento aqui, antes de eu mostrar uma estrutura, né? Lembra lá no Python a gente tinha que abrir uma marcação de programa, né? Definir a função principal, isso também vai acontecer aqui no Python, tá bom? Mas por enquanto vamos fazer de uma maneira bem simples, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um exemplo bem simples, né? Igual a gente já fez. Associar um valor a uma variável, associar um valor a uma segunda variável, né? Vou somar x com y, um programinha super simples, né? E vou mandar imprimir total, que é a variável que recebeu o valor total da soma entre x e y, né? Não estou fazendo nenhuma leitura, né? Vou salvar aqui meu código. E aí como é que eu testo para ver se o meu programa está funcionando? Bom, a gente pode abrir o terminal, né? A gente pode abrir o terminal e aí lá no nosso terminal deixa eu sair daquela execução que eu estava fazendo, né? Eu posso entrar no diretório onde o meu programa está, né? Vou fazer o acesso ao diretório e tudo mais. E aí executar aqui o exemplo.py. Se eu fizer isso, vai funcionar numa boa, né? Se vocês estiverem utilizando um ambiente aqui como o visual, ele já tem a possibilidade de abrir esse terminal que fica embutido aqui, né? Vocês vão aqui no menu superior dele, e no menu e coloca novo terminal, e aí ele abre essa parte embaixo aqui, ó, que é um terminal, né? E aí ele já abre no diretório onde está o desenvolvimento daquele código, tá vendo? Exemplo.py. E aí aqui, né, nós vamos fazer a chamada do programa que a gente escreveu. Então, olha lá, 2 mais 4 resulta em 6, né? Deu tudo certinho. Ah, professor, tem como eu mandar executar aqui, né, nos menus, né, rodar com debug? Tem, tudo isso tem, mas por enquanto eu peço a vocês um pouco de paciência. Mais tarde eu vou explicar o que é debugar, né? Vou explicar como fazer essas execuções automáticas aí, né, por menu. Por enquanto, eu prefiro que vocês façam, né, a execução, né, desse código que a gente vai escrever pelo terminal aqui mesmo, ou o terminal, né, embutido aqui na própria ferramenta, no editor, né, interface de desenvolvimento, a gente chama de IDE, ou no terminal mesmo aqui do Windows, do Linux, né, do Mac, se for o sistema operacional que vocês estão usando, tá bom? Não importa. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem a implementação e a execução manual, tá? Por quê? Porque na hora que der ocorrer os erros e tudo mais, a gente consegue visualizar isso, né, de uma maneira, acho que mais assim, a maneira como vocês vão se desenvolver, antes de partir para todo um uso automático de funções, né, e coisas que ajudam no desenvolvimento, vocês precisam ter um conhecimento da essência do que está acontecendo, tá bom? Então aqui eu, de propósito, eu embuti um erro, né? Então aqui, ó, erro de sintaxe, esperando a marcação do fim, né, tá esperando por uma linha nova, então é porque eu não fechei meu comando do print, né? Então ele está inesperado final de arquivo, né, no processamento da interpretação desse comando aqui. Então, como ele está esperando, né, terminou e ele não estava esperando que terminasse, justamente porque ficou faltando o fecha parênteses, né? Um outro erro que eu poderia embutir aqui de propósito, né, só para a gente poder visualizar, seria essa situação aqui, olha lá, ó, erro de sintaxe, de novo, né? Ó, erro de sintaxe, sintaxe inválida, né? Eu chamei duas variáveis, né? E tá faltando, obviamente, a atribuição aqui, né? Então, esses são exemplos aí, né? Um exemplo de como que a gente vai fazer o uso da nossa interface e conseguir rodar os nossos códigos.
E uma última informação bastante importante aqui é a questão da indentação. O que vem a ser a indentação? A indentação é o seguinte, ó. Aqui, por enquanto, o meu código, deixa eu voltar aqui, né? O meu código, ele está sem nenhuma função, nem nada, né? Mas, por exemplo, vamos lá, vou definir aqui função exemplo. Essa função, que na verdade é um procedimento, porque ela não está devolvendo nada, né? Então, procedimento exemplo. Vocês vão perceber que aqui no Python, lembra que lá no Portugal a gente lançava uma abertura de chaves aqui, para delimitar o escopo da nossa função, do nosso procedimento? Então, no Python a gente sempre faz o uso de 2 pontos para iniciar um escopo, né? Iniciar um bloco. E aí, como é que ele sabe o que está dentro do bloco e o que está fora do bloco? Pela indentação. A indentação é item obrigatório no Python para você poder definir os blocos, tá? Isso é uma das coisas que eu acho muito legal do Python, tá? Porque ele obriga a gente a fazer a indentação de maneira correta. E isso é muito bom, isso ajuda muito a escrita do código para que ele fique legível, a gente entenda o que está dentro de cada coisa, né? Então, por exemplo, aqui, né, se eu fosse fazer com que o x recebesse 2, o y receba 4, tá vendo que tem um espaçamento aqui do início, né, da coluna? Ele até faz uma linha nesse editor de texto aqui, ó, onde a gente percebe visualmente o que é conteúdo desse bloco, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha lá, ó, x recebe 2, y recebe 4. Né? Total recebe x mais y, print total. Isso é o que está dentro do bloco do meu procedimento, tá vendo? Então, olha só, se eu fizer uma outra coisa aqui, ó, x recebe 1, y recebe 1, total recebe x mais y, e mandar imprimir o total, ó, isso aqui são ações, né? São variáveis e operações e o comando de impressão que não pertence àquele procedimento lá, né? Então, na hora que eu rodar isso aqui, o valor de x aqui no contexto fora do procedimento é x valendo 1 e y valendo 1. Enquanto que aquilo que estava lá dentro do procedimento é x valendo 2 e y valendo 4. Se eu rodar exatamente como está aqui, vocês concordam que em nenhum momento eu chamei meu procedimento, né? Em nenhum momento ocorreu a execução do meu procedimento chamado procedimento exemplo. Então ele só vai rodar a linha 13, 14, 15 e 16. Só esses comandos aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer esse teste. Se eu rodar aqui, lá, 2, ó. 1 mais 1, 2. O valor que foi impresso por total é justamente isso. Agora se eu fizer isso aqui, ó, print resultado do procedimento. Eu vou imprimir o resultado que procedimento exemplo retorna. Eu estou chamando a função, né, desculpa, o procedimento, e ele já faz uma impressão para mim. Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui para ficar mais claro para vocês. Print. Eu vou mandar escrever na tela. Não preciso porque na verdade eu estou imprimindo lá dentro. Né? Esqueci que eu estou imprimindo lá dentro do procedimento, eu não preciso chamar o print aqui de novo. Eu só chamo o procedimento exemplo. Então vamos lá. Lá, ó. Agora nesse caso ele escreve o 2, porque é o resultado desse pedaço do meu código, né? E aí ele escreve essa mensagem, resultado do procedimento, e na sequência 6, porque aqui eu chamei o meu procedimento que atribui outros valores para uma variável x e uma variável y e uma variável total que pertencem ao contexto do procedimento, não tem nada a ver com essas variáveis aqui, né? E aí ele imprime o total. Se eu quisesse transformar esse procedimento em uma função, né? O que eu preciso fazer? Nada. A única coisa que eu preciso fazer é, ao invés de mandar imprimir total, eu faço um return total. Aí nesse caso aqui, essa minha função devolve o resultado que total tem armazenado aqui nessa execução. Né? Aí agora sim eu já precisaria fazer uma impressão com o resultado que o procedimento... Aí agora inclusive eu vou mudar o nome porque está devolvendo alguma coisa, né? Então é função exemplo.
função exemplo. Olha lá, resultado do procedimento, o retorno que a função devolveu, tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui, qual que é a próxima parte que a gente fala. Sim, aqui são alguns experimentos, né, que eu vou colocar para vocês, né? Então olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui a gente tem a execução, né, de... Eu não estou conseguindo recuperar minha canetinha aqui. Tá, depois eu acho. Acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Bom, de qualquer forma, tem alguns exemplos aqui de operações que a gente já fez, né? Uma variável, declaração de variáveis aqui está direto em cima do operador, né? Do interpretador. Ah, deixa eu fazer esse exemplo com vocês aqui, que é trabalhar com string, né? Que lá no Portugal a gente chama de cadeia. Então, eu vou lá para o terminal, tá? Deixa eu abrir aqui, tá, muito bem. Então, olha só, aqui no terminal eu vou chamar o Python. Aqui, estamos no interpretador. Vou inicializar uma string com UFMT. Então, olha lá, se eu mando visualizar o conteúdo, é uma cadeia de caracteres, né? Lembra, como eu não preciso colocar o tipo da string, só o fato de eu ter colocado entre aspas, ele já entende que é, né? Lembra que eu falei para vocês que em toda linguagem uma string ela é vista como uma cadeia de caracteres ela é vista como um vetor? Olha lá, ó. Se eu acesso string na posição 0, ele devolve U. Se eu acesso string na posição 3, ele vai devolver o T, que é a última letra, lembra? U é 0, F1, M2, T3. E se eu quiser saber quantos elementos eu tenho na minha string, né? A gente usa o comando len, né, de length, de comprimento. Então, se eu chamo length str, olha lá, 4 caracteres, né? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui rapidamente. Eu vou voltar lá para o meu editor e vou recomeçar um código com vocês aqui, ó. Fazer uma variação ali do que eu estava fazendo. Vou chamar um str, recebe o fmt e vou chamar um procedimento imprime invertido. Vou declarar uma variável aqui índice, vou chamar de idx, índice, vou chamar assim que eu acho que fica melhor, né? Não, índice, vai. Índice recebe len, vou passar um parâmetro aqui, que é o str. Aqui eu já estou passando várias informações já, né, para vocês de uma vez só. Então, ela vai devolver, índice vai estar valendo 4, não é? Porque eu tenho 4 letras, então o que eu vou fazer, ó? Eu vou len -1, eu quero imprimir essa palavra, né, de str, de maneira invertida, né, tmfu. Então eu vou processar com minha variável índice de trás para frente. Vou fazer um enquanto aqui, tá? O enquanto lá no Portugal, aqui na linguagem de programação nós vamos escrever o while, né? Então, enquanto índice for maior ou igual a 0, olha lá, ó, tabulei, né? Fiz uma indentação aqui, então o que eu estou escrevendo aqui é conteúdo do meu enquanto. Vou mandar imprimir a minha str na posição índice. Lembra que começou a valer, no caso, para o exemplo da UFMT, vale 4. Como eu peguei 4 menos 1, 3. 0, 1, 2, 3, ele vai imprimir o T. Né? O que eu tenho que fazer na sequência? Índice recebe índice menos 1. Então, de 3 ele passa para 2. 2 é maior ou igual a 0? Sim. Então, ele vai imprimir o M. Decrementa, passa a valer 1. 1 é maior ou igual a 0? Sim. Então, ele vai imprimir o F. Decrementa índice, passa a valer 0. 0 é maior ou igual a 0? Sim. Então ele imprime o U
e aí decrementa índice que passa a valer -1, -1 está fora do intervalo, ele termina. Tá bom? Então depois que eu inicializei a palavra, o que eu faço? Imprime invertido str. Vamos ver se dá certo. Olha lá, TMUFU. Né? Aqui, como toda vez que a gente chama a função print, ele já quebra a linha automaticamente, por isso que ele foi imprimindo dessa forma. E aí, independente, como eu estou usando a função len, né, que retorna a quantidade de caracteres, mesmo que eu venha colocar outras palavras com maior ou com mais quantidades ou menos quantidade de letras, ele vai imprimir corretamente. Tá bom? Deixa eu ver, acho que bom, já estendemos aqui por 25 minutos. Eu acho que as primeiras informações que eu passo para vocês são essas daqui. Na próxima aula nós vamos continuar, né, discutindo alguns exemplos e especialmente vou dar alguns exemplos relacionados a variáveis, tá bom? Então tem mais alguns detalhes para a gente ver. Gradativamente nós vamos aprendendo mais detalhes da nossa linguagem, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.